A gente vai conversar, na verdade, com o presidente da Gristec, o senhor Ciro Bonavolia. O Ciro Bonavolia vai conversar com a gente aqui no Na Estrada pela Bandeirantes. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento. Bom dia, seu Ciro, tudo bem? Bom dia. Seu Ciro, é o seguinte, falando dos nossos amigos caminhoneiros, né? Motoristas ficam proibidos de fazer transportes de carga muitas vezes porque devem uma simples prestação, por exemplo. Mas, se não trabalham, continuarão a dever, porque não vão ter dinheiro para pagar. Isso não soa assim como uma coisa meio contraditória, Ciro? Veja, é bastante contraditório. E tão contraditório que não é verdadeiro. Isso é lenda, isso não existe. Não existe motorista que não carrega porque deve uma simples prestação ou porque tem cheques devolvidos ou coisas assim. Isso é lenda, isso nunca existiu. Sempre prevaleceu o bom senso. Ocorre que as pessoas, para reclamarem, acabam exagerando um pouco na reclamação e acabam chegando ao ponto de a gente ouvir uma pergunta como essa, que quem deve uma simples prestação não trabalha. Realmente isso não é verdade. Uma das preocupações que a gente tem quando consulta crédito não é se ele tem cheque devolvido, ou se ele deve uma prestação para um magazine ou coisa parecida. A nossa grande preocupação é no que diz respeito se ele tiver um débito alto com alguma financeira ou com algum banco. Por que isso? Porque ele pode estar atrasado com as suas prestações do financiamento do caminhão e esse caminhão está com busca e apreensão. Num caso desses, se numa barreira qualquer esse caminhão for localizado, ele é apreendido e aí prejudica a carga que está em cima dele. Então é essa a preocupação que a gente tem. Quer dizer, não existe isso. Quem deve uma simples prestação, ou quem tem cheques devolvidos, ou quem tem alguma dívida, algum débito com banco, alguma coisa, dentro da normalidade, vamos chamar assim, não, absolutamente ele não é barrado para transportar. Por que há essa tendência de motorista não aceitar bem o papel da gerenciadora? O que dá para fazer para melhorar isso? A gente, às vezes, como gerenciador de risco, a gente às vezes serve até de álibi para alguns casos. Por exemplo, quem está contratando o caminhoneiro, por qualquer razão ele não quer contratar aquele caminhoneiro. Para ele fica muito fácil dizer que a gerenciadora não aprovou. Ele se livrou do problema. Então a gente serve às vezes de álibi para questões desse tipo. Nós temos até... fomos já arguídos até judicialmente por motoristas que reclamam de não ter sido liberado para um transporte e que ele está totalmente liberado no nosso cadastro, ele é recomendado, ele tem todos os méritos do nosso cadastro positivo e, no entanto, alguém disse para ele que ele estava barrado. Então é uma coisa difícil de administrar. E para alguns motoristas que tiveram problemas desse tipo, eles são contra a gerenciadora, eles não aceitam a gerenciadora. Mas todos os outros milhares e milhares e centenas de milhares que têm o seu cadastro regular e são recomendados para as viagens que se apresentam, eles não têm reclamação nenhuma da gerenciadora. Pelo contrário, é um atestado de boa conduta. Ele está numa gerenciadora, gozando de bom conceito. Legal. Estamos conversando com o Ciro Bonavolia, presidente da Gristec, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento. Vamos continuar a conversa com o senhor Ciro Bonavolia, presidente da Gristec, que é a Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento. Seu Ciro, como o caminhoneiro pode usar a gerenciadora de risco a seu favor, né? A questão do profissional, em questão de segurança, como é que dá para fazer? Ele pode usar a favor, mencionando sempre que ele é cadastrado naquelas gerenciadoras, principalmente as gerenciadoras de maior influência. Isso como eu disse antes,
já é um atestado de boa conduta. E na questão de segurança, quando o caminhoneiro é monitorado, muitos às vezes não gostam de ter certos controles e etc. No entanto, ele tem que entender e enxergar isso positivamente, porque ele está acompanhado na viagem toda. Ele, ao apertar de um botão ou através de uma mensagem, ele tem toda uma estrutura por trás dele, tomando conta dele, tomando conta da integridade física dele, tomando conta do caminhão dele e da carga também. Então eu acho que, aos poucos, a gente está notando uma mudança nesse comportamento, onde o motorista está entendendo que ele não está mais sozinho na estrada. Quando ele tem um veículo monitorado, ele tem toda uma estrutura por trás dele, caso ele precise, ele pode recorrer. Tá certo. Já agradecendo a sua atenção, seu Ciro Bonavolia, para a gente finalizar, há algo ainda que o senhor acha importante esclarecer, alguma mensagem para passar para o caminhoneiro que ainda tem dúvidas, que fica ainda com alguma pergunta nesse momento? O senhor teria algo ainda a acrescentar a respeito de tudo isso que a gente conversou, que seria importante para o caminhoneiro ter na consciência, seu Ciro? Bom, o que eu quero acrescentar é que é necessário que se desmistifique essa questão do cadastro de motoristas, certo? Do perfil do motorista. Quer dizer, isso está gerando uma série de debates, inclusive junto ao Ministério Público, etc. E isso é uma inverdade. Quer dizer, não existe nenhum motorista que foi barrado porque devia um cheque, ou porque devia uma prestação, coisa parecida. A menos que seja uma coisa gritante, a gente então chama esse motorista para conversar. A gerenciadora não existe, nunca existiu, para prejudicar o motorista, para não deixar este ou aquele trabalhar. A gente passa as informações para o nosso cliente e ele avalia. E avalia dentro do bom senso. Portanto, realmente eu repito, isso é um mito, isso é uma lenda. Não existe isso. Tá certo. Obrigado pela entrevista, Ciro Bonavolia, presidente da Gristec. Muito obrigado. Até a próxima, seu Ciro. Até uma próxima, um bom dia, foi um prazer e disponha da gente. Legal. E com essa entrevista de Ciro Bonavolia, presidente da Gristec, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, a gente coloca um ponto final em mais uma edição do Na Estrada, aqui pela Bandeirantes.